Está orando pela vida do Lucas. Eterno Deus e grandioso Pai, nesta noite, Jesus, uma vez mais nós queremos te agradecer por esta oportunidade no qual o Senhor nos concede de poder, Senhor, chegar mais um sábado na tua casa, chegar na tua presença, Senhor, e aqui poder te adorar. Mas agora, Jesus, eu te apresento a vida do teu filho Lucas, que o Senhor possa instrumentalizar ele, usar ele, Senhor, conforme a sua vontade, e que nessa noite nós possamos sair daqui com a sua palavra guardada, Senhor, em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Cumprimento os jovens com a paz do Senhor, amém. Quem trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Lucas capítulo 5. Desde já quero deixar meus agradecimentos ao evangelista Carlos e a sua esposa Vanice pela oportunidade, em nome de Jesus, a qual nos acolheu aí com muito carinho, em nome de Jesus, e a todos os jovens também, muito obrigado, em nome de Jesus. Lucas capítulo 5, quem encontrou diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe disse o que afastasse um pouco da terra, e sentando-se ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas por meio da tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixe a se romper. E eles ensinaram aos outros companheiros que estavam no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos. Amém? Eu gostaria de fazer mais uma oração, não desfazendo da oração que o irmão fez. Sempre costumo fazer mais uma oração após a leitura da palavra. Eu quero que você feche seus olhos em nome de Jesus. Já nós já vamos entrar na mensagem. Vamos orar a Deus comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-nos aqui nesta noite, ó Deus, para Jesus Cristo trazer a tua palavra, papai querido, que é santa, fiel e verdadeira. Em Mateus 11:28, Senhor diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu te peço nessa noite, Jesus Cristo, aonde tiver jovens cansados, aonde tiver jovens oprimidos, aonde tiver jovens, ó Deus, pensando pararem, desistir, que nessa noite, ó Deus, venha ser uma noite de transformação, venha ser uma noite de renovo, venha ser uma noite, Jesus Cristo, onde teu Espírito Santo, ó Pai, tenha total liberdade nessa noite para agir e operar em nosso meio, ó Pai. Eu sou dependente do teu Espírito nessa noite, ó Deus. Usa-me da maneira que lhe apraz, usa-me da maneira que tu queres. Se tiver que curar, cura, Senhor. Se tiver que sarar, sara. Se tiver que libertar, liberta. Mas nessa noite, ó Deus, realiza a tua obra por completo, ó Senhor, através da tua palavra que será pregada nessa noite. Os louvores já foram entoados, Jesus Cristo, pela tua noiva. Os louvores, Jesus Cristo, já chegaram diante do trono da graça. Agora é hora e momento do Senhor falar conosco. Fala, Jesus Cristo, que nós te ouvimos hoje e sempre, em nome de Jesus. Pode tomar o seu assunto. Irmãos, não serei muito extenso, mas também não serei muito breve, mas falarei tudo aquilo que Deus colocou em meu coração. A gente leu, irmãos, o livro de Lucas, no capítulo de número 5, aonde vai narrar a história de um homem, a qual mais para frente vai
impactar a humanidade, a sociedade, o mundo, pregando a palavra de Deus, implantando igrejas, sendo um instrumento nas mãos de Deus. Eu gosto, irmãos, de pregar sobre o livro de Lucas, que o livro de Lucas, na minha opinião, é um dos mais completos livros entre os 4 evangelhos. No capítulo de número 1, a gente vai ver, aleluia, o homem ao qual prepararia o caminho para o Senhor Jesus Cristo nascer. A gente vai ver no capítulo 2 do livro de Lucas, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, o seu nascimento. E no capítulo de número 3, irmãos, a gente vai ver que João, o homem que prepararia o caminho para Jesus, iniciando o seu ministério. E no capítulo 3 a gente também vai ver que Jesus, ele vai, irmão, ser batizado por João Batista no Rio Jordão. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus ele é batizado por João Batista, com o momento que Jesus desce e é submergido sobre as águas, a Bíblia diz que Jesus viu os céus abertos, o Espírito Santo descer e uma voz de Deus bradar do céu: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. A partir dali, irmãos, a gente vai ver que o Espírito Santo no capítulo 4 vai conduzir a Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. A gente vê, irmãos, que quando Jesus dá início ao seu ministério, o Espírito Santo não conduz a ele a uma mesa farta, a uma roda de amigos para comer um belo de um churrasco. O Espírito Santo não conduz a Jesus, irmãos, a um lugar lindo, maravilhoso, aleluia. O Espírito Santo conduz a Jesus ao deserto, aleluia, onde é a escola de Deus, aonde Deus ensina, aonde Deus trata, aonde Deus molda caráter, aleluia. Todo cristão, irmão, que é aprovado por Deus, ele no mínimo passou por um deserto na sua vida. Não todo crente que é aprovado de Deus para exercer o ministério que Cristo, ele tem que ser provado, aleluia, no deserto. No deserto, irmão, não vai ter cordonice como teve para o povo no Egito, aleluia. No deserto não vai ter água como jorrou, aleluia, a água da rocha para o povo no Egito, não. Ali no povo no deserto era Deus cuidando. Mas aqui no livro de capítulo 4 do livro de Lucas, a gente vai ver Deus moldando o seu obreiro, o seu escolhido para o ministério que ele mesmo, aleluia, a escolheu. E a gente vai ver, irmãos, que Jesus, ele vai ser tentado por Satanás após 40 dias, aleluia, peregrinando pelo deserto. A Bíblia vai dizer, irmãos, no capítulo de Lucas, que no último dia, aleluia, a Bíblia diz que Satanás, ele se apresenta a Jesus, e você já sabe, ele pergunta a Jesus: transforma essa pedra em pão, aleluia, porque tu está com fome, tu é Deus, tu tem poder para transformar estas pedras em pão. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, aleluia. Ele vai olhar para Jesus novamente e vai dizer: olha esses reinos, aleluia, tudo isso te darei se prostrares e me adorares, aleluia, lança-te daqui, aleluia, de mar abaixo. E Jesus, que Deus diz na sua palavra, que dará ordem aos anjos ao teu respeito, aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus olha para Satanás e disse: não tentarás o Senhor teu Deus, aleluia, somente a Deus servirá, e só Ele prestará culto. A gente vai ver, irmãos, uma reverência de Deus, de Jesus a Deus. A gente vai ver que aqueles 40 dias e 40 noites que Jesus, ele passou no deserto, aleluia, ele ia ensinar muitas as coisas, aleluia. Jesus poderia estar fraco fisicamente, mas ele tinha a palavra de Deus que é poderosa, aleluia. Satanás, irmãos, tentou atingir Jesus no físico, achando que ele ia se dobrar, aleluia, perante a sua carne, mas ele esqueceu que no meio do deserto Jesus estava matando a sua carne e vivificando o seu espírito. A gente vai ver, irmãos, que Satanás, ele tenta Jesus pela palavra, mas o mesmo Satanás que tenta Jesus pela palavra é o mesmo Satanás que bate em retirada através da palavra de Deus. E em
sequência, irmãos, a gente vai chegar na história quando nós acabamos de ler no livro de Lucas, o capítulo 5. A Bíblia vai nos relatar, irmão, que Jesus está indo à praia. Jesus, irmão, está sendo acompanhado por uma multidão de pessoas sedentas para ouvir a palavra de Deus. É muito notável hoje em dia, irmãos, pessoas correrem para a igreja porque precisam de cura, porque precisam de milagre, porque gostam de ouvir revelação, ou porque gostam do movimento. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que essas pessoas vinham a Jesus para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a santa palavra de Deus. O salmista vai dizer no Salmo 119, Senhor, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, e ela é luz para o meu caminho. Um crente, um jovem que anda na palavra de Deus, ele não cai para a direita e não cai para a esquerda. O alvo dele é a cruz de Cristo. Não adianta dizer, eu não resisti à tentação, eu não resisti àquele convite. Um crente que anda na luz da palavra de Deus, ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E o salmista vai continuar dizendo, Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti, Senhor. Sabe por quê, irmão, que tem gente que vem para a igreja e no outro dia está desviado? É porque não guarda a palavra de Deus e peca contra Deus. Mas um crente, irmãos, que vem para a igreja pode vir chorando, pode vir aos cacos, aleluia, mas ele entra no quarto, fecha a porta e adora a Deus. Ele diz, Senhor, está faltando, mas eu não vou te negar. Senhor, está doendo, mas eu não vou te negar. Senhor, a enfermidade está na porta, aleluia, mas eu vou continuar sendo um adorador por excelência. Um crente de verdade adora a Deus, aleluia, apesar da luta, das dificuldades, das adversidades, ele está adorando o nome do Senhor, aleluia, aleluia, Jesus. Então, irmãos, aquela multidão vinham até a Jesus para ouvir a sua palavra. Num culto, irmãos, pode não ter cura, libertação. Num culto pode não ter aquilo que a gente gostaria de ter, de ver, mas tem a palavra de Deus sendo pregada. No culto pode não ter aquele cantor que a gente gostaria de ouvir cantar, mas tem a palavra de Deus, aleluia. Num culto pode faltar o A, pode faltar o B, mas a palavra de Deus não falta. Deus, ele não falta culto. Quem falta culto somos nós. O Senhor zela, ele diz, eu zelo para cumprir a minha palavra. E ele vai continuar dizendo, aleluia, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta, irmãos, sem medo de errar, eu digo, não é um paralítico andando que vai libertar. Ele pode até se converter no caminho, mas muitas das vezes vai estar com a sua casa alicerçado na areia. Um crente, irmão, que não se desvia, que se converte aos caminhos de Jesus, ele tem a sua casa alicerçada na rocha, aonde está a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que a multidão acompanhava Jesus e oprimia para ouvir a sua palavra. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele viu 2 barcos na beira do lago. E a Bíblia diz que 2 homens estavam lavando as suas redes. Jesus, ele não vê como um homem vê. O homem olha a aparência, mas Jesus olha o interior. Aqueles homens tinham saído de uma pesca, irmãos, frustrado. Aqueles homens tinham ido para a pesca e não tinham pegado nada. E a Bíblia diz que Jesus viu eles na beira do lago lavando as suas redes. Lavar as redes não é sinal de desistência. Lavar as redes não é sinal que você desistiu da caminhada. Lavar as redes muitas vezes, irmão, é se preparar para a próxima jornada que vai ser realizada na tua vida. Quem sabe Satanás olhou para você e disse, ele está lavando as redes, ele vai desistir, ele vai parar, ela vai parar de cantar, ele vai parar de pregar, mas mal ele sabe que você está lavando as suas redes não é para desistir, é porque mais uma oportunidade, aleluia, vai brilhar sobre a tua vida. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer.
Jesus viu aqueles dois homens lavando as redes à beira da praia. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus vai em direção a eles e a multidão vai atrás de Jesus. E o que eu acho lindo aqui, irmãos, que Jesus não tinha nada. Pedro não tinha nada que atraísse a atenção de Jesus fisicamente. Pedro não tinha nada que atraísse os olhares de Jesus. Tinha uma multidão, aleluia, para Jesus pregar. Mas Jesus vai em direção de um homem que está frustrado. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus, ele chega perto do barco de Simão Pedro, ele entra dentro do barco de Simão. A história diz que naquela praia, naquela região havia mais ou menos 2.000 barcos. Mas Jesus escolhe o barco de Simão Pedro. Não me pergunte por que Deus te escolheu. Só Ele sabe o motivo. Quem sabe você se sente menor, se sente pequeno, desprezado. Quem sabe você se sente inferior aos demais. Mas eu quero te dizer que Deus te escolheu. E quando Deus escolhe, não importa se é pequeno, nas mãos dele se torna grande. Não importa se é fraco, nas mãos dele se torna forte. Aleluia, eu quero te dizer nessa noite, não se menospreze, não se sinta inferior, não se sinta irmão mais baixo. Quem te escolheu é grande. Jesus é grande. E Ele escolhe o quê? As coisas desprezíveis. Ele escolhe os que não são, para confundir os que são. E a Bíblia diz que quando Jesus entra no barco de Pedro, Ele diz, afasta da praia. Por que Jesus diz afasta da praia? Porque quando a gente está na terra, a gente confia na força do braço. Quando a gente está na terra, a gente confia no nosso eu. Quando a gente está na terra, a gente confia no nosso querer, na nossa vontade. A nossa vontade permanece. Mas Jesus está dizendo, Pedro, afasta da praia o barco. Por quê? Porque lá dentro daquele mar tu vai se aprender a ser dependente de mim. Lá dentro daquelas águas não vai ser do teu jeito, vai ser do meu jeito. Lá dentro, Pedro, naquele mar, não é como você pensava que seria, mas vai ser como eu quero que seja. Para de viver na terra, começa a viver o que Deus tem para a tua vida. Para de viver, aleluia, com um pé no mundo e um pé na igreja. Venha viver a totalidade das bênçãos de Deus sobre a tua vida. Para de viver, aleluia, com um pouquinho, aleluia, daquilo que Deus tem para você. O que Deus tem para você, aleluia. A Bíblia diz que olho nenhum viu e nem ouvido ouviu aquilo que Deus preparou para você. Quando você aprender a entregar o seu melhor para Ele, te prepara, porque Ele vai derramar daquilo que o céu tem de melhor sobre a tua vida. E Pedro arrasta o barco para a praia e fica do ladinho de Jesus ouvindo a palavra de Deus. Jesus prega para uma multidão, ensina uma multidão, e Pedro está ali do lado de Jesus. Está triste? Está frustrado? Está triste, está angustiado, amargurado, tudo que é tipo de cólica Pedro tem naquele momento. Tinha que levar o pão para casa. Qual pai não fica triste quando não leva o pão para casa? Meu filho pedir algo no mercado e não ter para dar. Pedro estava assim, mas ele estava sobre uma palavra. Em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma entre juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e o espírito. Você pode perder tudo nessa vida, mas não perca a presença de Deus, não perca a palavra do Senhor. O salmista Davi reconheceu isso, irmãos, quando ele estava, aleluia, ele estava destruído, acabado. A Bíblia diz que ele dobra o seu joelho e diz no Salmo 51:
Purifica-me com isopo, e eu ficarei puro. Lava-me, e eu ficarei mais alvo que a neve. Faça-me ouvir júbilos de alegria, para os ossos que tu quebraste se alegram. Senhor, retira tudo de mim, mas não retire a tua presença. É Davi dizendo: tira a coroa real, tira as vestes reais, tira o trono, tira o reino, tira o palácio, mas não retire a tua presença da minha vida. Zele pela presença de Jesus, zele pela palavra do Senhor. O Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Aleluia. Depois de terminar a pregação, Jesus olha para Pedro e diz: usei o barco. Pedro não questionou: vai pagar alguma coisa? Um jovem de 30 anos chegar para um homem velho, pescador, um homem que sabia da lida. Jesus não era pescador, era carpinteiro. O carpinteiro dizia para o pescador: volta para o mar, volta para o mar alto. Jesus olha para Pedro e diz: volta para o mar alto. Pedro olha para Jesus e diz: trabalhamos a noite inteira, estamos cansados, estamos fadigados, mas sobre a tua palavra eu voltarei e lançarei a rede. Tu acha que ele não sabe das tuas preocupações? Tu acha que ele não sabe das tuas dificuldades? Você acha que ele não sabe das tuas adversidades? Antes de te trazer para cá, ele já sabia o que você estava passando há muito tempo. Aleluia, a Bíblia diz que ele nos conhece. Antes de nós ser formados no ventre, ele já nos conhecia. Ele sabia da dor de Pedro, ele sabia que Pedro precisava, ele sabia a necessidade de Pedro. Pedro colocou um relatório diante de Jesus, dizendo: está aqui o meu problema, mas sobre a tua palavra eu voltarei e lançarei a rede de novo. Eu estou precisando, eu pesquei a noite inteira. O mar, aleluia, não deu o que eu precisava. Eu conheço esse mar de ponta a ponta, aleluia, não tem nada ali, mas sobre a tua palavra eu acredito, sobre a tua palavra eu confio, na tua palavra eu acredito. Quem sabe você olha para a dificuldade, para a adversidade e diz: não tem jeito, acabou, não tem mais solução. A enfermidade chegou, o desemprego chegou. Mas quando você colocar um ponto final, coloca uma vírgula. E lembre: eu vou por causa da tua palavra. Não está dando peixe, mas eu vou por causa da tua palavra. Jesus olha para Pedro e diz: tu tem a rede? Tenho, ela está limpa, tá. Se a rede tivesse suja, Jesus não ia usar o barco de Pedro. Jesus olha para Pedro e diz: lança a rede, faz o que você sabe, que eu vou fazer o que eu sou capaz. Faça o que você faz, aleluia. Você sabe lançar rede, não sabe? Sabe. Então lance a rede e deixa que os peixes eu mando para a tua rede. É Deus dizendo para alguém que está aqui nessa noite. Eu já encerro a mensagem: faça o que você tem que fazer, aleluia. Se tiver que cantar, canta. Se tiver que tocar um instrumento, toca. Que o resto pode deixar com Ele. Está no controle dEle, está nas mãos dEle. Eu profetizo na tua vida em nome de Jesus. Enquanto você estiver louvando, as pessoas que estiverem aqui vão ser tocadas pela presença de Jesus Cristo. Se coloca de pé. Ele está aqui nesta noite. Em nome de Jesus. O homem olha a aparência, Jesus olha o que está aqui dentro. Pedro voltou de uma pesca maravilhosa, voltou. Mas as bênçãos de Deus na vida de Pedro
não impediam Pedro de seguir a Jesus. Tem gente que Deus dá, camarada, some. Tem gente que Deus abençoa, tem gente que Deus dá, camarada, some. Pedro não. A palavra tocou a vida de Pedro. Pedro foi liberto pela palavra. Ele disse: Senhor, tudo isso aqui eu vou deixar aqui. Jesus diz na sua palavra, quem sabe poderia ter olhado para Pedro e disse: o profeta não tem onde reclinar a cabeça, Pedro. Quer me seguir? Não tem pão, muitas das vezes. Não tem aonde reclinar a cabeça. E Pedro diz: não tem problema, eu vou te seguir. Vou te seguir. Eu quero convidar você para vir para frente. Você que está lavando as redes. Mas lavar as redes não é sinal de desistência. Enquanto você está lavando as redes, você está cuidando de um instrumento de trabalho. É Jesus olhando para Pedro dizendo: está lavando as redes, Ele vai cuidar bem dos dons. Está cuidando da rede, vai cuidar bem da igreja. Está cuidando das redes, vai cuidar bem do coral. Por mais que não tenha dado retorno, está cuidando, vai ser fiel. Você que tem um chamado de Deus sabe disso. Vem para frente. Vem. Se quiser vir todo mundo, vem. Todo mundo tem chamado. Deus é fiel. Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que as ovelhas fujam do curral, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Seu coração. Essas mãos que foram usadas muitas das vezes para lavar as redes em sinal de desistência. Mas Jesus diz: enquanto você está lavando as suas redes, Ele vai vir ao seu encontro nessa noite. E Ele vai te mandar voltar para o mar. Ele vai te voltar para o mar. E você vai voltar. Pedro tinha ido para o mar, mas não tinha ido sobre uma palavra. Você vai voltar, mas você vai voltar sobre uma palavra. Nessa coisa não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Esse é teu momento com Deus. Não estou sozinho. Pedro teve um momento com Jesus, é teu momento com Ele agora. É teu momento com Ele agora. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás provar de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás provar de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás provar de novo. Sinta a presença do Senhor na tua vida. Sinta a presença do Senhor te renovando. Sinta a presença do Senhor renovando o propósito, aleluia, sobre a tua vida. Tem aliança sendo renovada nessa noite. Tem propósito
propósito, aleluia, sendo realizado nessa noite. Aleluias, aleluias, aleluias. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Isaías, teu jovem, Senhor. Não estou sozinho, Geração eleita, Pai. estou guardado. Capacita o Senhor para a grande obra, Senhor. Fortalece, ó Pai. Mostra, conduz ele nos teus caminhos, ó Senhor, no centro da tua vontade, ó Deus. Se ele cair, levanta, ó Pai. Se ele pensar e desistir, ó Pai, permaneça na tua palavra, Senhor. A tua palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Receba a presença do amor. Eu creio em ti. Receba a presença do Espírito Santo na tua vida. Receba a presença do Espírito Santo agora sobre a tua casa. Receba a presença do Espírito Santo sobre o teu ministério.